Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos naquela série de meditação na Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso 15 até o 17. Mas antes eu quero dirigir uma palavra aos irmãos queridos lá do YouTube que nos assistem, nos acompanham sempre. Quero dizer que é uma alegria muito grande eu poder chegar até vocês. Vocês são pessoas preciosas, pessoas de muito valor, e Deus me dá essa oportunidade rica de poder chegar até vocês através das redes sociais. E qual é o meu objetivo de chegar até vocês? É implantar no seu espírito a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. Então, apesar de eu não conhecê-los, eu vos amo muito, e sei que eu chego até vocês não para ser alguma coisa, eu sou somente uma voz, eu não sou grande pregador, não sou grande coisa, mas chega até você uma voz que vai falar do Evangelho da graça de Deus, e o alvo do meu coração é que essa simples palavra, esse arroz com feijão, faça uma grande obra no teu coração e o véu seja retirado, e você venha a ver a grandeza de tudo aquilo que já foi feito na cruz, que já está consumado, né? Glória a Deus por isso. Então vamos ler Gálatas capítulo de número 1, verso 15 a 17. Presta atenção no que nós vamos ler, leia e entenda. Quando, porém, é o que me separou, antes de eu nascer, olha o que você está lendo. O que Paulo está dizendo, olha. Quando, porém, ao que me separou, ele foi separado quando? Antes de eu nascer. Então Paulo não havia nascido. Como é que ele poderia ser separado antes dele nascer? Não está escrito aí na sua Bíblia, é isso? Se está escrito é verdade isso, não é? Vou ler de novo. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse para quem? Entre os gentios. O que Paulo fez? Sem detença, não consultei carne e sangue. O que é consultar carne e sangue? Ele não foi atrás dos demais apóstolos para aprender alguma coisa do Evangelho. Ele não foi consultar ninguém. Nem subir para Jerusalém, ele não foi atrás dos apóstolos, que já eram apóstolos antes dele. Então nem subir para Jerusalém, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então vamos fazer aquela pergunta. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Eu vou repetir isso direto. Sempre quando Paulo escrevia uma carta, ele sempre levava uma palavra de exortação, de correção para a igreja. Ele sabia que a igreja estava se desviando do caminho da verdade, estava se corrompendo com outros ensinamentos falsos. Então ele escrevia as cartas dele para trazer uma correção, dar uma direção, reparar os erros que estavam cometendo para que eles voltassem à sobriedade. Então, por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, você já sabe isso de cor, pode dar uma aula para mim. Fundou igrejas, e o que Paulo pregou? Paulo foi fazer campanha nessas igrejas? Foi dar objetos orados? Não. Foi lá só cobrar dízimo deles? Não. Foi lá pregar prosperidade financeira? Não. Foi lá, sobe no monte, desce do monte? Não. O que Paulo ensinou nessas igrejas da região da Galácia? Ensinou o Evangelho da graça de Deus. E principalmente esses dois pontos. O homem é salvo pela graça, mediante a fé, Efésios 2:8. Isso não vem dele, ele não produz isso. É um dom de Deus, não tem participação do homem, não de obras para que ninguém se glorie. Então uma coisa que eu preciso entender é que eu não tenho condições de me salvar por obras.
Eu não tenho condições de produzir alguma coisa e que Deus olhe para mim e fale assim: olha, muito bem, você fez isso, agora você merece a salvação. Não. Para o homem é impossível produzir uma obra, ele pode ter muito amor, fazer muita coisa bonita. Mas tudo isso não tem poder para salvá-lo. É impossível para o homem salvar-se a si mesmo. Por isso que ele é salvo pela graça de Deus. Cristo fez tudo por ele. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem, essa salvação não vem de vocês. É um dom de Deus. Até a fé que ele teve um dia ali dentro. Não foi ele que produziu, ele que eu me decido crer. Não, ele é um dom de Deus, é uma dádiva que Deus pôs dentro dele. Ele passou a crer no Senhor Jesus Cristo. Ele nem produziu a fé que um dia ele creu em Jesus Cristo. Não vem de vós, é um dom de Deus. Aí Paulo liquida o desespero das obras, não de obras para que ninguém se glorie. Então o homem é salvo pela graça de Deus. E Romanos 8,31 diz o quê? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com o filho gratuitamente todas as coisas? Então, diante de Deus, na graça de Deus, Deus não está cobrando nada de ninguém, não tem custo. Eu não tenho que pagar por bênção, oferta não compra Deus, dinheiro não compra Deus. Entende? Nada que eu faça compra Deus. O que está na mente das pessoas? Eu quero uma bênção de Deus, então tenho que pagar um preço, fazer um voto, fazer um sacrifício, fazer um propósito, encostar Deus na parede. É o homem agindo para forçar Deus a querer fazer alguma coisa em favor dele. Como se o homem precisasse pagar por alguma coisa, como se Deus fosse um Deus de barganha. E diz assim para o homem: o que você tem que dar para mim? Cadê o teu dinheiro? Dá o teu melhor, dá isso, dá aquilo. Depois Deus avalia que o homem deu. Bom, agora que você me deu isso, eu vou devolver com um pouquinho de juros e correção monetária. Qual é a mentalidade do falso evangelho? É um Deus que está me cobrando o tempo todo. Ele está exigindo o tempo todo. Eu tenho que fazer voto, sacrifício, propósito, dar tudo que tem. É uma cobrança. Porque Deus é um Deus da barganha, ele gosta do dinheiro, ele gosta das ofertas, ele gosta do sacrifício, ele quer muita coisa, não é pouca. Por isso daí que vem essa falsa frase: você tem que dar o teu melhor. Não, na graça de Deus tudo nos é dado gratuitamente, não tem custo. Deus não se move por aquilo que eu dou para Ele. Deus não é movido por envelope, por campanha, por voto. Não, é o homem, é a organização que se move por trás disso. Deus não se move por essas coisas. Deus nos deu tudo gratuitamente, não tem custo. Por isso essa doutrina do pagar preço é uma heresia dentro da igreja evangélica que faz parte do falso evangelho. Está bem claro isso? Paulo ensinou isso para os Gálatas. E o que aconteceu com os Gálatas? Se introduziram na igreja deles os pregadores da lei do Velho Testamento. Por isso eu falo para você, eu vou repetir 1000 vezes isso. Analise, vai ouvir um louvor, vai ouvir um pregador da televisão, do rádio. Se ele começar a abrir na velha aliança e querer levar você para praticar aquilo que acabou na cruz, porque a velha aliança acabou na cruz, ele não vai falar a verdade. Isso não é evangelho. Você entende o que eu estou dizendo? Ele vai criar um véu na tua mente. As pregações do Velho Testamento, de onde vêm os votos, sacrifícios, obrigatoriedade de ser dizimista, vale de sal, de onde vem essa parafernália toda? Tudo da velha aliança, tudo da lei. De onde vem o preço, o pagar, o fazer, tudo mentalidade da velha aliança, não é? Quero ler um texto aqui, para que você entenda. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. A velha aliança cria um véu na mente das pessoas, e as pessoas ficam com um véu na mente e não conseguem entender o evangelho, não conseguem entender o evangelho, elas estão tão presas nas doutrinas do Velho Testamento.
Elas estão tão bitoladas, trazendo símbolos judaicos, construindo a Arca da Aliança, passando com a Arca da Aliança dentro da igreja, né? Fazendo aquelas festas das primícias, né? Culto das primícias, aquela coisa toda, trazendo aquele monte de símbolos do judaísmo para dentro da igreja, e tudo isso acabou na cruz. Isso cria um véu que impossibilita a pessoa de entender o que é o verdadeiro evangelho. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, né? Eu falei isso. Vamos ler a partir do verso 14. Seria bom ler o capítulo todo, mas só a partir do 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O que é a leitura da velha aliança? Leia o versículo seguinte. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o mesmo véu está posto no coração deles. O que Paulo está explicando? Que quando eles fazem a leitura da antiga aliança, a prática do judaísmo, isso cria um véu, é posto um véu na mente deles, e esse véu eles não conseguem entender o que Cristo fez na cruz. Esse véu é uma coisa que escurece o entendimento e a pessoa não consegue entender o que foi feito na cruz. Ela não consegue crer, ela não passa pela cruz. Então o que é ler Moisés? Moisés, ele cobriu todo o Velho Testamento até a cruz, não é? Os ensinos de Moisés, quando Jesus nasceu, ele nasceu debaixo dos ensinos de Moisés. Ele veio cumprir a lei, ele era um judeu que veio cumprir a lei. A lei vigorou até a cruz, até ele dizer está consumado, daí para frente começa a nova aliança. Então o que é ler Moisés? É eu ficar preso na velha aliança, tá trazendo o judaísmo para dentro da igreja, para praticar essas coisas que já acabou na cruz. Então o que aconteceu com os Gálatas? Essa gente chegou lá, se infiltrou na igreja, e disseram assim para eles, não, olha, esse negócio, a graça que Paulo prega, tudo é pela graça, tudo é de graça, não é bem assim não. Volta as costas para isso, vem aqui, ó, tem que associar judaísmo, tem que unir Velho Testamento, judaísmo, com essa graça de Paulo, a soma dos dois vai redundar em salvação. E os Gálatas foram corrompidos no entendimento e se voltaram para a velha aliança. E se voltaram as costas para aquilo que Cristo fez na cruz, para o evangelho da graça de Deus, e se corromperam com aquilo ali. Então Paulo fala no verso 6 de Gálatas 1, volta lá. O que Paulo fala? Admira-me que estáis passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, olha lá, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo? Eles estavam tão depressa, saindo da graça, eles foram chamados na graça, mas influenciados por essa mentalidade judaica, estavam saindo da graça para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Quem são os perturbadores? São aqueles que vêm impor fardo pesado sobre os homens. São aqueles que querem cobrar muito das pessoas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que tomar posse, tem que pagar, tem. Enche elas de afazeres, e a vida dessas pessoas se torna uma vida perturbada, elas não têm paz, elas não conseguem cumprir tudo. Então elas acham que sempre o diabo está na vida delas, sempre elas deram brecha, são pessoas perturbadas. Quem são os perturbadores? Esses que trazem o jugo da lei para a cabeça das pessoas, impondo que elas pratiquem e vivam através das obras da lei. Então Paulo fala, qual não é outro, verso 7. Senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que temos pregado, seja o que? Anátema. Por isso que você tem que ser inteligente, o crente tem que ser inteligente, e precisa conhecer o evangelho. Como é que eu não vou dar ouvido àquilo que não é o evangelho? Quando eu conheço o evangelho. O conhecimento do evangelho da graça de Deus, das cartas de Paulo, cria em mim uma sabedoria, um escudo, um entendimento, entende? Um filtro. Então tudo que eu for ouvir, que não é evangelho da graça de Deus, o evangelho da graça de Deus filtra tudo, ele vê, ele prevê, ele entende. Quando a pessoa está madura no evangelho da graça de Deus, ela sabe
se o pregador está pregando a verdade ou não, se ele está pregando o evangelho ou está pregando lei, escravidão. Ela tem esse discernimento, ela tem um escudo dentro dela, de conhecimento, que a protege das falsas doutrinas e do falso evangelho, que é o que mais é pregado nos dias de hoje. Essa turma que vem pela televisão dificilmente vai abrir o evangelho da graça de Deus e te falar o que eu estou falando. Entende? Eles sempre vão levar você a uma campanha, um voto, da agorada, oração forte, copo com água em cima do rádio, e as pessoas vão ficando presas nisso, e não conhecem o evangelho e ficam capturadas por esse engano. Mas quem conhece o evangelho da graça de Deus tem um escudo. Quando ele ouve aquilo que não é evangelho, ele tem discernimento, ele tem sabedoria. Esse é o trabalho do pastor, construir dentro de cada um de vocês esse conhecimento do evangelho da graça de Deus, para que você se torne uma pessoa madura e inteligente, que pensa, que sabe enxergar, que sabe avaliar e ficar protegida do engano. Está bem claro isso? Então os Gálatas se desviaram da verdade e Paulo falou, olha, ainda que venha um anjo do céu, se venha pregar coisas que vão além do que eu tenho ensinado, seja o quê? Anátema, seja amaldiçoado. Você entende, né? Meu Deus, eu falo assim 1000 vezes, mas você entende que a velha aliança acabou na cruz? A Bíblia se divide em Velho e Novo Testamento. O que é velho já acabou. Eu posso aprender muita coisa do Velho Testamento, é tudo muito bonito. A história do povo de Deus, formação do povo de Israel, as promessas, as leis, tudo aquilo é lindo, precisa saber aquilo. Mas aquilo não é evangelho. Não se cansa de ouvir falar isso. Aquilo é história do povo judeu. A igreja não existia no Velho Testamento. O que existia no Velho Testamento é o povo judeu, que foi dividido em 12 tribos e tinha todo aquele ensino lá que você já deve saber pelo menos um pouco a respeito disso. Agora, quando Cristo vem, ele é o último sacrifício da lei. Quando ele morre, o véu do templo se rasgou em alto a baixo. Ele cumpriu a velha aliança, e a velha aliança acabou na cruz. Por isso que Paulo fala em Romanos 10:4, porque o fim de todo aquele sistema, o fim da lei é Cristo, para a justiça de quem acredita. Para a justiça de quem? Aquele que acredita que o fim da lei é Cristo. Então tudo aquilo acabou. Começa-se a nova aliança no sangue dele, uma nova mentalidade, um mistério que esteve oculto das gerações passadas, agora é revelado. Cristo em vós, esperança da glória. Começa-se uma nova aliança na qual nós vivemos. Então não dá para ter uma igreja saudável misturando o Velho Testamento com o Novo, fazendo essa mistura que nem a maior parte faz. Então, se eu não entender que eu estou no Novo Testamento, que para mim ter clareza sobre o que é evangelho, evangelho não é isso, desculpe a insistência, vem aqui que você vai ter casa, vem aqui que você vai ter carro, toma posse disso, você vai melhorar a sua vida, você vai prosperar, você vai ficar rico, você tem problema, vem aqui, segunda-feira é o dia da campanha de quem tem problemas, terça-feira é o dia da família, quarta-feira vem buscar o Espírito Santo, quinta-feira é o dia da prosperidade, sexta-feira tirar macumba, sábado você vem aqui, e domingo, de manhã, tarde, à noite, 5 cultos, é libertação, família, libertação, né? Isso aí não é evangelho. Evangelho é conhecer o que foi feito na cruz, entender o sacrifício perfeito, conhecer as cartas de Paulo, aí eu vou saber o que é evangelho da graça de Deus. Se eu não conhecer as cartas de Paulo, eu sou cego para aquilo que é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Não adianta, não tem como fugir disso. Definido? Então Paulo escreve essa carta para mostrar para os Gálatas o engano que eles entraram e tentá-los trazer de volta a sobriedade. E nós estamos dissertando sobre isso desde o versículo 1 do capítulo 1. Agora vamos ler de novo o verso 15 ao 17. Olha, espero que você tenha ouvidos para ouvir, para entender isso que nós vamos falar. Paulo, quando chegou aos Coríntios, falou assim: eu tinha muitas coisas que vos dizer, mas vocês ainda não podiam suportá-las, não podiam. Olha, quando eu cheguei para falar coisas, dar um alimento sólido para vocês, eu percebi que o entendimento de vocês ainda era entendimento de criança, eu não pude falar
coisas espirituais para vocês, que quando eu comecei a ouvir vocês, eu vi que o entendimento de vocês era assim, ó. Vocês eram muito na carne, não tinham entendimento de nada. Então seria errado eu falar coisas tão profundas. Vamos ler isso, vamos. Vamos ler isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 3, vamos ver. Olha o que Paulo fala. Verso 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, presta atenção, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha lá. Leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. E nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, quando Paulo vai aos Coríntios, ele encontra aquela igreja, uma igreja infantil, um povo de uma mentalidade infantil, né? Ele falou assim, nossa, eu não posso falar certas coisas para essas pessoas, que eles são tudo carnais, são crentes crianças, eles não vão suportar, eles não podem comer um alimento sólido. A mesma coisa que uma criança recém-nascida, você come lá um pedacinho de picanha, né, gostoso, né, uma delícia, morde, tem dente, come aquela gordurinha, né? Olha, faz muito tempo que eu não como isso, eu acho que muito tempo. Bom, mas se você pegar essa coisa que é deliciosa para você e dar para um bebê recém-nascido, ele vai engasgar, vai fazer mal para ele. Ele não tem condições de comer isso ainda. Então existe no meio da igreja uma meninice, um montão de crente bebê, criança. Então você tem que dar mamadeirinha, usar aquela linguagem infantil. Eles não crescem, não evoluíram, né? Se você chegar para ele e falar assim, ó, essa rosinha aí que o pastor lá te deu, ungido, isso é uma mentira. Isso não existe, ele vai se ofender, ele não tem cabeça para entender as coisas mais profundas do Evangelho. Então Paulo chegou aos Coríntios e viu aquela criançada toda, falou, eu tenho que dar mamadeira para eles não vão entender. E não falou coisas profundas, não deu alimentos sólidos, porque eles ainda estavam na carne e não podiam suportar. Então eu espero que você entenda isso, né? Que Deus abra o nosso entendimento, para que você entenda, porque isso está na palavra de Deus e foi revelado isso ao apóstolo Paulo. Então vamos ler de novo, Gálatas 1, verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Não pode ser. Você entendeu o que leu? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Tem alguma coisa errada? Na nossa concepção, a pessoa só existe depois que ela é gerada no ventre da mãe e nasce. Antes disso, a pessoa não existe. Então, como Deus separou o apóstolo Paulo antes dele nascer? Não, olha, está aqui um problema na Bíblia, está errado isso aqui. Como é que Deus não pode separar ninguém que não existe? Como é que ele vai separar alguém que não existe? Pastor, está parecendo espiritismo. Não está não. Ué, se alguém é separado antes de nascer, é sinal que ele estava em algum lugar e poderia existir em algum lugar. Não é uma lógica isso? O que você acha? É para você pensar. É um alimento sólido. Espero que você tenha coração para entender isso. Então, Paulo foi separado para o ministério, separado para ser apóstolo, antes dele nascer. Antes da mãe dele gerar ele e antes dele nascer no mundo. Você acredita nisso? Não está escrito aí? Não, vamos mergulhar nisso um pouquinho, vamos? É uma mensagem bem simples. Hoje vamos dar uma pitadinha disso, só um pouquinho. Então vamos trabalhar nisso, ó. Vamos lá, Efésios capítulo número 1 é o próximo livro. Gálatas, Efésios capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso 3, né?
Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continua ainda chamando Deus e dizendo que Jesus Cristo tem um Pai. Olha lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Então quer dizer, pastor, que Deus nos abençoou, nos deu toda sorte de bênçãos, deu. Em qual nível? Chamado lugares celestiais. Lugares celestiais não é aqui na terra. Entende? Então, tudo que Deus tinha que nos dar, já nos foi dado. Só que não está aqui na terra. É chamado lugares celestiais. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais não é eu comprar um carro. Isso é bênção física, material. Bênção espiritual é uma coisa que Deus já me deu no mundo invisível, que faz parte da minha vida, já me foi dado, eu já sou abençoado. Então, tudo que Deus tinha que nos dar, nos abençoar, Ele já nos abençoou nas regiões celestiais, aonde? Dentro do cofre, dentro desse sistema, em Cristo. Tá, então essas bênçãos aqui não é coisa material, eu vou trocar de carro, eu vou comprar casa, eu vou fazer isso, é o que as igrejas pregam. Não é isso, são bênçãos espirituais num outro nível, no nível celestial. Agora, vamos lá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não pode ser. Não pode ser isso. Isso aqui não deve. Acho que Paulo estava desviado da verdade. Como é que Deus vai escolher alguém antes da fundação, antes que existisse mundo? Como é que Deus vai escolher alguém antes que existisse mundo? Essas pessoas não existiam, então como é que aqui, 2000, Deus me escolheu. Não, espera um pouquinho, se Ele me escolheu antes da fundação do mundo, eu não existia, como é que Ele pode escolher alguém que nunca existiu e não existia? Aí vai falar assim, porque Deus, na presciência dele, Ele viu lá no futuro, né? Não, não é isso. Só é escolhido aquele que existe. Não é verdade ou não? Como é que você vai escolher? Eu vou escolher um carro de 2030. Mas como é que vai ser esse carro? Não existe. Como é que você vai escolher uma coisa assim? Será que ele vai ser movido a eletricidade? Não chegou lá ainda. Como é que você vai escolher uma coisa que você não tem nem forma de como ela é? Está me acompanhando? Devo continuar ou quer que eu já ore e a gente termina? Como é que Ele pode nos escolher antes da fundação do mundo? Quem são essas pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo? Antes do mundo existir, antes que Cristo morresse, elas já tinham sido escolhidas por Deus. Se elas foram escolhidas, é sinal que elas estavam em algum lugar, que elas já existiam, sim ou não? Porque não vai escolher quem não existe. Isso é para quebrar um monte. Eu vou começar a trabalhar um pouco mais nisso, que há anos está aqui, mas eu falava muito pouco a respeito disso. Então vamos ler de novo o texto. Isso aqui está na sua Bíblia, é verdade? É verdade ou não? É verdade. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e Ele já determinou. Nos escolheu para quê? Para sermos santos. Olha lá. Irrepreensíveis, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então Deus já determinou, já predestinou. Essas pessoas antes da fundação do mundo que eu escolhi, elas vão ser irrepreensíveis, vão ser santas. Está determinado, é assim que vai ser. Eu já sei quem elas são, já está tudo projetado, já está determinado e vai ser assim. Vou ler de novo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para quê? Para nos perdermos? Não. Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Nos predestinou para Ele. O que é a predestinação? Deus já deu um destino a essas pessoas. Elas foram escolhidas e Deus já disse isso. Olha, vai ser assim, 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 assim e assim. Acabou. E não tem quem tenha poder para desfazer isso.
Não tem quem possa quebrar essa determinação de Deus. Se Deus decretou, não é? Que vai ser assim, não tem como escapar disso. Quando ele fez isso? Antes da fundação do mundo, antes de Gênesis 1, 2 e 3. E se ele me escolheu, eu não poderia não existir. Poderia estar numa outra dimensão. E Deus programou, olha, eu vou criar um planeta. Vou criar um planeta. Vou mandar todos vocês para lá. Vocês precisam aqui você só conhece o bem, agora vocês vão conhecer um pouquinho o mal. Vamos perguntar isso para você. Trabalhar na tua mente. Por que Deus pôs no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal? E Deus sabia que o homem ia cair, não sabia? Pois ele falou que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Porque ele pôs lá uma árvore do conhecimento do bem e do mal e não fez nada para não deixar o homem comer do fruto. Ele não está no controle de todas as coisas. Agora eu vou te falar aqui, porque tudo isso, a criação desse mundo, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a queda do homem, tudo isso faz parte de um projeto eterno de Deus, cujo ponto final é todo mundo ser semelhante a Jesus Cristo. Por que Deus deixou o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele sabia que ia comer? Pensa nisso. Me escolheu antes da fundação do mundo. Separou Paulo antes dele existir. Deus não lida com quem não existe, não se relaciona com quem não existe. Ele se relaciona com quem existe. E qual o propósito da queda do homem? Jesus Cristo não vivia lá? Como é que Deus tem uma tecnologia que Jesus Cristo saiu de lá e veio nascer aqui sem deixar de existir? Está acompanhando ou não? Não? Estamos indo nisso? Então, pastor, isso dá a possibilidade de que eu poderia existir em algum outro lugar. E Deus projetou para que eu viesse aqui nesse mundo para conhecer o bem e o mal. Que eu vivia num lugar abençoado, só de felicidade, precisava conhecer um pouquinho o que é mal. Você pensa, você entende isso? Não está ali que nos escolheu antes da fundação do mundo? Por que Deus deixou o homem cair? Eu estou falando assim com todo cuidado. Eu sei que muita gente vai discordar, vai mandar lá. Que mande, eu estou pouco ligando para isso. Então vamos ler de novo. Verso 4 de Efésios 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, então ele me escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha lá, nos predestinou, nós somos predestinados para isso. Estamos aqui na terra com uma missão, com um objetivo de Deus. Uma predeterminação, é a predestinação e nada pode falhar. Então eu não vim crer em Jesus Cristo, eu não estou entendendo o Evangelho por acaso. Nada na minha vida, desde que eu nasci, meu pai e minha mãe, onde eu vivi, se eu fui católico, espírita, tudo isso faz parte do processo. Até que chegou o dia que eu encontrei Jesus Cristo e foi me tirar do véu e eu acordei. Saiu o tampão, eu nasci espiritualmente e estou enxergando essa realidade. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha lá, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, neste amado, nós temos a redenção, é o fim de todo cativeiro pelo seu sangue, e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. 11, nele digo, no qual fosses também feitos herança,
predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Até aí. Então, isso aqui é uma das coisas mais profundas das cartas de Paulo, a predestinação. A nossa escolha antes da fundação do mundo, sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, amor, nos predestinou para Ele. Fez um processo todo gigantesco com um propósito: de gerar um monte de filhos semelhantes a Jesus Cristo, semelhantes a Jesus Cristo. Aceita isso que eu estou dizendo? Vamos lá, Romanos 8, volta. Romanos capítulo número 8. Isso para mim é uma viagem, é fantástico. Então, pastor, aquele dia que a coisa clareou no meu espírito, começou a se cumprir tudo direitinho que Deus havia determinado. É por isso que eu acordei. É por isso que eu acordei, estou entendendo, tenho uma alegria, sou crente de verdade, me libertei da velha religião evangélica. Nossa, despontou diante de mim uma coisa fantástica. É por isso mesmo. É isso mesmo que aconteceu. Então, Romanos capítulo 8, vamos lá, verso 28 em diante. Sabemos, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora presta atenção no verso 29, olha. Porquanto os que de antemão conheceu, não pode ser. O que é esse de antemão conheceu? Quer dizer que Deus, antes de todas as coisas, Ele me conheceu? Me conheceu, não está ali. Portanto, aos que antes de tudo, antes do planeta, antes da queda do homem, antes do mundo, os que de antemão conheceu, então Deus me conheceu, Deus te conheceu antes da fundação do mundo e teve um propósito de nos mandar para esse mundo. Conhecer o bem e o mal, passar por todo esse processo, mandar Jesus Cristo vir aqui na terra para salvar para nos tirar e nos salvar de todo esse processo, e nos predestinou para isso. Uma coisa predestinada por Deus, trabalhada por Deus. Então, leia com calma, mesmo que atualmente queira rejeitar alguma coisa, não tem problema, vamos ler de novo. Todas as coisas, verso 28, sabemos, ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo coopera para o nosso bem. Coisas que nós gostamos, coisas que nós não gostamos. Às vezes acontece uma coisa ruim na nossa vida, nós não gostamos. A gente fala, Senhor, muda isso. Só que não muda. Por que Deus não muda? Porque Ele sabe que todas essas coisas fazem parte do projeto e coopera para o nosso bem. Bem de quem? Dos que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo está cooperando para o nosso bem. Até o que nós não gostamos. Existem períodos fáceis de passar, outros bons para passar e uns terríveis para passar. Mas tenha em mente, você é um chamado segundo o propósito de Deus, ama a Deus, isso Ele vai reverter a seu favor, é para o teu próprio bem. Continua. Porquanto aos que de antemão conheceu. O que é de antemão conheceu aqui? Diante de todas as coisas. Antes da fundação do mundo, que nos escolheu, antes de Ele formar o planeta, antes de todas as coisas, Ele nos conheceu, Ele sabe quem nós somos. Porque se Ele nos conheceu, nós devíamos estar em alguma dimensão. Ele nos mandou para cá para passar por esse processo de aperfeiçoamento todo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, já deu um destino, é assim que vai ser, é assim que vai acontecer. Predestinou, a esses também chamou. Por isso que, antigamente ficava preocupado, né? Já falamos aí um tempo atrás, os chamados pela graça, né? Pregamos isso. É Deus que chama.
A gente ficava naquele negócio, tem que pregar o evangelho, tem que converter todo mundo. A gente mais brigava com as pessoas do que chegava na nossa casa, você tem que aceitar Jesus, tem que ir para a igreja, brigava com o pai, brigava com a mãe, brigava com o marido. Todo mundo era encapetado, a gente era um perturbado, né? Queria falar, que eu que vou converter, quantas almas você vai ganhar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a frustração é que não dava nada certo. Quando eles iam, a gente até se afastava. Lá vem o doido ali, lá vem o crente e só fala nisso. Aquele monte de parente que nós tínhamos amigos, aí a gente se converteu, se afastou da família toda, porque aquele bebeu um pouquinho de cerveja, não, é o diabo, não vou mais na casa dele. Ah, porque aquela minha tia é espírita, não, é espírita, não vou mais lá. Olha, aquele meu tio agora ele é católico, ele é idólatra, não, é inimigo, né? A gente acaba perdendo os familiares pela tolice de querer converter todo mundo, achar, não, tanta besteira, se afastamos de tanta gente, destruímos tantos relacionamentos por causa da ignorância daquilo que é evangelho. É Deus que chama. Então, na hora certa, está preocupado com o filho, meu filho, está preocupado com o marido, vai fazer campanha, se não for chamado, não chega a hora certa, não vai dar nada, vai fazer campanha pela família, campanha para a família, campanha da família, não, sempre a mesma coisa. Aos que são chamados, quem é o chamado? Essa pessoa, ela vai nascer, pode nascer num berço evangélico ou não, ela vai passar um período aqui na terra, meia cega, meia religiosa, ela pode até lá num terreiro de macumba, ficar uns anos lá, conhecendo o mal. Mas na hora que Deus chamar, que nem Jesus falou assim, Lázaro, sai para fora, e o morto ressuscitou. Na hora que Deus chama, não tem quem segure essa pessoa de crer. Não tem obstáculo que vai impedir ela de crer. Não tem dificuldade, não tem... Quando Deus chama, ela ressuscita dos mortos pela voz de Deus e vai ter revelação do evangelho, vai entender a verdade, vai compreender, vai crer, vai andar na verdade, vai amar a verdade e vai ser liberta do sistema religioso. É Deus que chama. Então, antigamente eu vivia preocupado, né? Agora descanso, eu vivia preocupado, a igreja, não, só vai vir aqui para esta igreja os que são chamados. Quem não é chamado pode vir rodear e desaparecer, não tem problema nenhum isso. Vocês entendem ou não? São os chamados que entendem, que tem que gosta do evangelho, que entende, que tem revelação, que tem sede, que vem, né? A maior parte dos que estão aqui vem de longe, o pessoal de perto não vem, os que vêm é tudo de longe, vem gente lá do lado de Campinas, gente de longe que vem, não vem todo domingo, porque não dá, mas vem. Tudo de longe, atraídos por esse arroz com feijão que a gente prega. Continuando. Porquanto, verso 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Olha o trabalho final, é isso que eu quero que você entenda. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para aí. Então, por que você foi predestinado? Por que você foi chamado por Deus? Então, Deus tem um processo na sua vida. Hoje a gente adora Jesus, Jesus é maravilhoso, gigantesco, o rosto dele brilha mais que o sol, ele apareceu para Paulo, a luz era intensa, ele caiu por terra, Paulo ficou cego, mas o projeto final é você que está acreditando, ser igual a ele, igualzinho a... Você não vai ser Deus como ele é, mas o teu projeto final, o fim da obra de Deus na tua vida é ser semelhante a ele, igual a ele, brilhar como ele, viver nessa dimensão celestial como ele, ter sabedoria dele, ele passa a ser a tua própria vida. Esse é o projeto final. Por isso que o evangelho não é, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai acontecer aquilo, vai comprar um sapato, não vai... Sabe, isso é tolice, isso aí é o véu que mantém as pessoas cegas e não enxergam o que nos aguarda no futuro. Então você vê uma igreja correndo atrás do material a vida toda.
Só corre atrás do material e um monte de gente na igreja cega para o evangelho da graça de Deus, brigando, se discutindo, escravizada, sendo explorados, e não entende nada do evangelho da graça de Deus. Então, para que você foi predestinado? Para que você está aqui conhecendo o bem e o mal, até sofre por algumas coisas? Verso 29 de novo, por quanto aos que de antemão conheceu, então ele nos conheceu. Também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos. Então qual é o objetivo de Deus? Deus mandou um único filho aqui na terra. O objetivo dele agora é uma família grande, com muitos filhos, todos iguaizinhos e semelhantes a Jesus. É o projeto final. Você está entendendo? Então você vai ser isso, já está tudo embutido em você, na sua nova natureza. O projeto final é esses muitos semelhantes a Jesus, ocupar as galáxias criadas por Deus, os mundos que nós não conhecemos, o universo infinito, os planetas, a igreja resplandecente, semelhantes a Jesus. Jesus é o cabeça, a igreja todo o corpo, cheio de sabedoria para governar as coisas infinitas de Deus, esse universo invisível, os mundos invisíveis, os anjos, essa infinidade, esse cosmos eterno que existe, que nós não conhecemos. Será que você está entendendo isso ou está meio esquisito? Está meio esquisito? Tá. Você enxerga o cosmos de Deus, o mundo lá? Enxerga não. Paulo foi até o terceiro céu, é para lá, é lá. Então é isso, o projeto final do evangelho é esse. Agora, Paulo está explicando isso em palavras simples, né? Deixa eu ler o verso final, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, vão ser chamados. E aos que chamou, a esses também, justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Já está tudo pronto, já está tudo feito. Deus está fora do tempo, é nós que estamos aqui no tempo esperando as coisas se cumprirem. Por isso não desanime pelas adversidades da vida. Pastor, eu ando tão apertado financeiramente. Não desanime por isso, tenha alegria. Pastor, eu tenho um problema. Não desanime, não se entregue, não deixe o homem natural ficar arraigado nessa matéria, com esse problema, sofrendo. Não! Pastor, eu tenho uma luta, eu ando muito sozinho. Não deixe essas coisas humanas, essa visão terrena dominar a tua vida, te escravizar, te apertar, levar você a sofrimento, a política, isso, aquilo. Não, estou fora de tudo isso. A minha mente é uma mente de Cristo. Eu estou enxergando o mundo invisível. Eu penso de uma forma, como está no Evangelho, numa dimensão invisível. A sabedoria que eu tenho não é sabedoria de homem, é sabedoria invisível de Deus, que Ele implantou isso dentro de mim através do Evangelho. A sua vida vai ter um rumo, vai ter prazer em viver, prazer em acordar, prazer em dormir. Né? Eu estou vivo, o Evangelho está vivo dentro de mim, e eu fico em contato com esse mundo invisível, a coisa está viva. Meu Deus. Por isso que Paulo dizia assim, eu tenho vontade de partir, estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Morrer é lucro. Por isso eu tenho vontade de partir, de morrer logo, sair desse corpo. Estar com Cristo é uma coisa incomparavelmente melhor, está lá definitivamente. Aceita isso? Está entendendo isso? Depois nós vamos trabalhar nesse assunto em outros textos, vamos trabalhando desde, né? Mas vamos continuar em Gálatas. Então não é uma coisa pequena, veja bem. Qual a visão de crente? Não pode isso, não pode fazer aquilo, não pode aquilo, tem que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu fico bitolado. As irmãs não podem pôr essa roupa, os homens têm que viver de paletó e gravata, não pode ir na praia, o jovem não tem que jogar, não pode ir nos esportes, porque esporte é do diabo, a televisão é do diabo. Um monte de, até um tempo atrás, era uma escravidão total.
Né? Então a pessoa pensa que ser crente é viver bitolado na igreja, um pastor mandando na vida dele, o pastor é o bom, controla todo mundo, explora todo mundo, bebe do leite do rebanho o tempo todo, e todo mundo fica ali, amém, pastor, amém, dominados. As pessoas não pensam, não enxergam, um monte de trabalho gratuito dentro da igreja, obreiro para isso, obreiro para aquilo, as pessoas se matam. Trabalho gratuito. Então sempre amém, pensa que igreja é isso, eu não posso dar risada. Né? Eu não posso, eu tenho que ser santo. Meu Deus, eu fico enclausurado no mundinho de proibições, de escravidão. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. E quanto mais julgo a igreja põe, mais escraviza as pessoas, parece que elas gostam mais de ser escravas. Isso aí não é ser crente, isso é ser escravo. Ser crente é ser livre, ter alegria. Entende? Ver a tua família, todo mundo caindo aos pedaços, mas ver tudo com alegria. Muitas coisas não aconteceram na minha vida, 80% do que eu gostaria que acontecesse não aconteceu, mas é viver a sua vida com alegria, sintonizado. Dá graças por tudo, vai comer o feijãozinho lá, ei, glória a Deus, feijãozinho. Põe lá uma pimentinha, eu comprei uma pimenta essa semana, aquela que você come e já soa aqui na hora, de tanto que eu gosto de pimenta. Você gosta de pimenta? Meu Deus, uma pimentinha com farinha, é uma delícia, né? Dá graças. Ah, meu pastor, meu carrinho só tem 8 anos, graças. O meu carro já está indo para 8 anos, né? Eu entro dentro dele, ponho a mãozinha nele e falo assim, ô carrinho, obrigado. Eu faço tanta coisa com você. Eu dou um tratinho, troco as velas, né? Limpo o bico, amortecedor, essas coisas todas você tem que dar uma geral sempre. O óleo. Aquele carrinho de quase 8 anos, mas me faz um bem, gente. Eu ando naquilo ali, feliz da vida. Por quê? Porque não tem que ter um carro, que eu tenho que mostrar que eu sou filho do rei, né? Tem que ter um carro de... Não tem que ter nada, meus irmãos. É a cabeça do homem inquieto, perturbado, que não tem paz. Mas olhando para o propósito final, eu vou chegar lá, eu vou ser aquilo que a Bíblia diz que eu vou ser e acabou. Eu vou estar lá. E ninguém me rouba essa verdade, ninguém me engana. Eu não vou cair debaixo desse cativeiro religioso, principalmente evangélico, que manipula e engana as pessoas. Não vou cair. Eu quero é o evangelho, quero o evangelho da graça de Deus. E vamos ser felizes, gente. Feliz, porque Paulo fala alegre no meio da tribulação. Paulo ficava tão feliz que ele estava tão atribulado, tinha apanhado, estava preso, estava na maior felicidade porque ele conhecia o mundo invisível, ele sabia quem ele era, para onde ele ia, ele sabia, ele conhecia essas coisas, não era cego. Vamos terminar, vamos lá, Gálatas, vamos terminar onde começamos. Gálatas capítulo de número 1. Verso 15. Olha o que Paulo está dizendo, a riqueza do que ele está dizendo. Vamos ler o 13 para você entender o que Paulo fazia. Olha o verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja e a devastava. O que Paulo fazia? Na ignorância dele, ele perseguia e devastava a igreja de Deus. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Mas, um dia ele foi chamado. Mas, quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou, pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim. Não para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, e nem fui atrás dos apóstolos que já eram antes de mim. Ele foi para a Arábia e voltou outra vez para Damasco. Então qual foi a tônica hoje? Aquele que me separou antes de eu nascer. Se você fosse escrever uma carta, você poderia escrever como o apóstolo Paulo. Estou muito feliz, meu irmão cristão, porque hoje eu entendo aquele que me separou antes de eu nascer. Por isso eu estou entendendo aquilo que é o evangelho da graça de Deus. Recebe essa palavra de hoje? Recebe? Vamos ficar em pé um pouquinho, vamos orar. Feche os seus olhos assim você desejar.
Ó Deus, mais uma vez te adoramos profundamente. Profundamente, Senhor, Deus da verdade, Deus de toda a graça. Abra o nosso entendimento. O entendimento de todos aqueles que foram ouvir esta palavra ainda hoje à tarde. Abra o entendimento deles, que a tua palavra corra, se expanda e a sabedoria de Deus seja transferida para muitos corações. E nós acreditamos que, além do nosso, muitos outros e outros entenderão e crerão. Te damos graças por tudo e oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Amém. Agora